Fala, Marujo, eu voltei. E eu voltei pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Beleza, Marujo? Aqui, Marujo, no nosso bate-papo de hoje eu trouxe o assunto de brigas no trânsito. Vou mostrar pro pessoal que não vale a pena esse tipo de atitude, beleza? Então a gente volta após a vinheta. E aí, Marujo, se assustou com a cara do Frank? Você se assustou com a cara do Frank? O Marujo, é o seguinte, os vídeos que eu vou trazer não são nem novos, são tudo vídeo antigo aí na internet, mas o que importa pra mim aqui é falando sobre as circunstâncias do vídeo e não o vídeo em si, tá certo? Principalmente para quem tá no trânsito no dia a dia e sabe que precisa manter a calma numa boa parte das vezes, para não dizer o tempo todo, tá certo? E mesmo evitando confusão, muitas vezes a confusão vem entre nós, então bora pro vídeo pra gente conversar sobre isso. O que se vê aí, Marujo, é o cara do Opel, mas o cara do caminhão praticamente batendo racha ali no meio do dia aí pelo mormaço aí, parece ser coisa por volta de 9 horas da manhã. E o cara do Opel forçando ultrapassagem, no caso cometendo a infração do artigo 191 do Código de Trânsito Brasileiro, que o valor dessa multinha aí leve dá R$ 2.934,70 e se reincidente em 12 meses, essa multa vai para R$ 5.869,40. Mas o fato é o seguinte, primeiro é preservar a vida, né? Você vê os dois vão forçando uma passagem ali, brigando, buzinando ali, já tá os dois com adrenalina lá nas têmporas, cortisol na alta, e correndo o risco aí de, depois que parar o carro, ainda rolar porrada, talvez até tiro, entendeu? E alguns dos dois perder a vida aí por causa de uma briguinha de trânsito, coisa que dá pra evitar. O cara tenta cortar ali agora, ó. Você viu o cara do caminhão ou não viu, ou fez de sacanagem. O fato é que pegou ele no meio. E por fim depois atingiu uma traque que não tinha nada a ver. E por fim bateu o caminhão também, tomando prejuízo violento. O pior de tudo é que o cara que estava filmando, ele parabeniza a situação lá, xingando o cara do caminhão ainda por cima, correndo o risco de até entrar no meio da confusão. Mas, Marujo, há quem diga que o melhor remédio para um louco, né, é outro louco. E aí, você vê nesse vídeo aí, o carro esbarrou no caminhão, e aí um cola no outro ali, o cara do carro vai lá pra cima querer destruir o caminhão do cara, mas por fim o cara do caminhão faz o que ele tinha que fazer mesmo, que é arrancar o caminhão e ir embora. Só que nesse arrancar o caminhão significa mandar o carro para bem longe. Aí, Marujo, nesse vídeo, olha só a situação. Ali parece que teve um desentendimento, talvez uma fechada lá atrás. Geralmente briga de trânsito é por causa de uma fechada lá atrás. Aí o cara do Tempra vai ali tentando bloquear o cara do caminhão. O cara que resolveu parar para fumar porque ele viu que ia dar ruim. E aí por fim o cara do caminhão tentando sair de tudo quanto é jeito. O cara para o carro, entra na frente do caminhão, correndo o risco de ser até atropelado. O cara com a calça caindo, não tem nem um cinto para colocar e tá querendo arrumar tumulto com os outros. Por fim, acaba que ele consegue ir lá e subir no caminhão e quebra o retrovisor do cara. O cara se estressa, então resolve quebrar o retrovisor dele. Só que para atingir o retrovisor, atinge também a porta do carro, atinge a lateral toda do carro ali, gerando um prejuízo gigantesco pro fanfarrão. Por causa de, às vezes, uma discussão boba, por causa de só do fechamento que teve lá atrás. O cara podia deixar isso passar batido. O resultado é que agora tem um prejuízo grandão. Vai tentar entrar no carro ali agora, ó, não consegue porque a porta do carro está emperrada, vai ter que entrar pela porta do passageiro e por fim um prejuízo aí agora grandão por causa de uma bobeira. Aí nesse próximo vídeo prova pra gente, Marujo, que não é só no Brasil que tem retardado, não é só no Brasil que tem pessoas ignorantes, estúpidas. Olha o cara da Mercedes aí bloqueando a via, na hora que o motociclista passa ali agora, ó, ele quase pega o motociclista, na hora que ele arranca o carro pro cara não bater no carro dele. E tá ali bloqueando a via, estressando o cara do carro de trás, às vezes só por causa de uma fechada que aconteceu atrás, às vezes só por causa de uma buzinada que o cara deu. O cara do carro de trás também perde a paciência, fica estressado, joga o objeto no carro dele, lá não se sabe se é um celular, se é um carregador, e aí ele pega e continua naquele impasse ali o tempo todo bloqueando o trânsito. Isso
se fosse no Brasil e ele fosse abordado por uma autoridade de trânsito, facilmente ele seria enquadrado no artigo 253 do CTB, que ali fala sobre bloquear a via com veículo de forma deliberada, propositada. Aí esse artigo gera uma infração gravíssima, que gera multa, apreensão do veículo e 7 pontos na carteira. O cara paga uma multa ali de R$ 5.869,40 se multiplicado por 20. Se reincidente, fica até 12 meses sem poder dirigir. Por causa de coisa boba, tá os dois ali no enfrentamento. Uma hora para o carro, arranca o carro, para o carro, arranca o carro, de repente abre a porta do carro ali, correndo o risco até de ter um dos dois armado e sair ali uma tragédia. Esse próximo vídeo aí, Maru, é discussão também, 2 carreteiras discutindo. Essa filmagem aí eu tirei da reportagem do Primeiro Impacto. Você vê ali o cara do caminhão apontando a arma pro outro aí o tempo todo, xingando o cara lá, ameaçando o cara, como diz o Bezerra da Silva, né? Você com o revólver na mão, bicho feroz. E aí ameaçando o cara de morte ali. O cara também foi muito corajoso. Pegou o celular e começou a filmar, chamando ele de engraçadinho, pedindo para ele atirar ainda por cima, correndo risco, porque de airsoft já não é, isso é certeza. É um simulacro, é de verdade, não sei, mas de airsoft não é. Então ele correu talvez até o risco de vida, mas ele falou pro cara que ia se virar na frente, e quando foi mais para frente lá, né, o cara já tinha ligado, então a polícia já estava lá esperando ele. Fala, Marujo, nesse próximo vídeo aí, ó, você vê uma situação de um abarrolamento, né, uma batidinha de leve ali, que poderia resultar em briga. Isso aconteceu lá em Santa Catarina, Camboriú. E aí o cara desce do carro ali para olhar a situação um com o outro. E já vou avisar que o canal aqui não é de cunho religioso, tá? Mas a deixa não vai passar batido, tá certo? O cara bate o carro lá, na hora que desce, e ele explica pro outro que tá todo atordoado, chorando. Aí o cara pergunta se ele aceita uma oração. Ele fala que aceita, aí se abraçam ali. Você vê que um fala, enquanto ele não me soltar, eu não solto. E o outro falou a mesma coisa, pensou a mesma coisa, enquanto ele não me soltar, eu não solto. E aí os dois ficaram abraçados um tempão ali. E por fim, depois eles, né, se combinam de estacionar o carro mais pra frente. Daqui a pouco ele faz sinal pro cara lá, estacionar o carro mais pra frente lá, pra eles conversarem. E aí vai se descobrir, me parece, que o cara que bateu no carro do outro, ele é pastor. E o outro cara aí, o cara do HB20 aí, parece que ele é só cristão, mas ele pega e ora pelo pastor. É uma situação que você vê aonde mostra a ovelha orando pelo pastor, tá certo? O fato é que a diferença que você vê entre cristão é que se fosse 2 filhos de Belial, teria terminado talvez em pancadaria ali, briga. Mas como são 2 pessoas que temem de fato a Deus, a situação terminou bem. Marujo, é o que a gente tinha para hoje, beleza? Fica com Deus, até a próxima. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá o like assim mesmo, certo? Se você tiver um amigo, compartilha com seu amigo. Se você só tiver inimigo, compartilha com seu inimigo, certo? Se inscreve nesse canal aí. E outra coisa, escreve lá embaixo se você não gostou, o que você não gostou. Melhora essa porcaria aí que não tá legal não. Pra ver se é o melhor da próxima vez. A intenção é essa, procurar melhorar, certo? Até a próxima. Fica aí com o meu testemunho. 2 vezes, né, que eu não perdi a paciência, mas eu fingi que perdi pra encher o saco dos caras que estavam estressados. Uma das vezes eu quase me lasquei. E a outra vez eu saí meio que por cima, mas não é aquilo tudo também não. A primeira vez eu estava indo sentido Contagem ali, na Henrique Pacelli, né? Início da 381, no bairro Inconfidentes. E a 381 estava fazendo a trincheira ali da Davi Sarnoff. A trincheira que a Davi Sarnoff hoje passa por baixo, né, da 381. E aí eu tô olhando no retrovisor, o cara da estradinha toda hora colava em mim, toda hora ele colava, e aí na hora que eu vi que abriu um pouquinho a brecha para eu passar no meio da obra, eu fiz sinal para ele assim, ó, passa por cima, fiz assim para ele e joguei no meio dos cones, acelerei, voltei, cortei uns carros, tal, na hora que eu olhei no retrovisor, o cara tava na minha cola, aí o coração deu uma acelerada.
Eu voltei pro meio dos cones, pro meio da obra, acelerei no meio da obra, tal, voltei pro meio dos carros, cortei carro. Não, quando eu retrovisor, o cara tava na minha cola, aí eu fiquei apavorado. Eu voltei pro cone, fui cortando meio mundo de carro e por fim, e na hora que eu olhei, o cara tava atrás de mim ainda. Eu não sei por onde esse cara passou, esse cara parece que é mágico. Sei que por fim eu apavorei. Já entrei a milhão na rua Josias Machado ali, já entrei pra dentro daquele posto de gasolina da Shell. Fui no meio das bombas até no final do posto de gasolina e o cara atrás, com um carro. O cara tava com a estrada. E foi até o final, assim, eu voltei por dentro do posto, cortando. Ali onde tem, fica uns caminhões parados ali, eu cortei no meio dos caminhões, pum, entrei na Josias Machado, chegou lá em cima, já peguei a contramão e fui embora. Mas o coração, ó, a milhão, acelerado. Passei aperto esse dia. Eu acho que se o cara quisesse me pegar, ele teria me pego. Porque toda hora que eu olhava, o cara tava na minha cola. Não sei por onde ele passou, mas o cara é ninja. O cara é ninja. A outra vez, foi mais ou menos ali perto também, só que eu voltando. Trânsito engarrafado. E aí, eu tinha passado por um caminhão prancha. Né? Não é nem um caminhão, esses bombos, né? Caminhãozinho da Kia. E aí eu passei por ele. E eu sei que era de Teófilo Otoni porque eu tinha olhado atrás, porque ele tava com uma Courier vermelha. E um amigo meu tem uma Courier, eu dei aquela olhadinha, né, pra ver se não era a Courier do amigo meu. Aí vi que não era, mas acabei memorizando a placa e vendo que o cara lá de Teófilo Otoni. E aí veio uma ambulância. Quando a ambulância veio, eu dei uma segurada no trânsito pra ambulância passar. Aí o cara começou a brigar comigo, esse cara desse caminhãozinho prancha, começou a endoidar comigo. Ó, moleque, sai da frente, você é moleque. Eu falei, tô dando passagem pra ambulância. O cara não tem noção de que se você deixar de dar a passagem para veículo de emergência, você incorre numa infração grave, 7 pontos na carteira e o valor de R$ 293,47 para pagar. E aí o cara não tem essa noção, ele acha que a ambulância que se vira e tal, e eu sempre dou passagem para veículo de emergência, de faixa de pedestre ou em rua que não tem semáforo, eu sempre procuro dar passagem para os pedestres, né, porque aí o trânsito é de todos, né? É o que diz no CTB, o trânsito é de todos. E aí o cara endoidando comigo e tal, na hora que chegou na Davi Sarnoff ali, ele tipo entrou pra Davi Sarnoff xingando eu ainda, aí eu joguei ponto morto na moto, encostei ela e levantei meu capacete, eu tinha um capacete Robocop da Taurus, levantei e falei, que foi? Você tá enchendo o saco aí? Aí o cara encostou o caminhão e puxou a manete, no que puxou a manete, eu já deixei a moto de ponto morto e pronto, se eu precisasse eu saía milhão. Na hora que ele puxou a manete, ele devia ser uns 10 anos mais velho que eu, e tinha um cara com ele que devia ser uns 10 anos mais novo que eu. E aí o cara, na hora que ele puxou a manete, o cara já desceu igual um pitbull, já tentando segurar na traseira do caminhão, escorregando, patinando e vindo correndo na minha direção. E na hora que ele chegou bem pertinho, aí eu só... Bem, eu quero que venham os dois. Vocês são machão demais? Vem os dois juntos e rindo. Vem os dois, bem. Aí na hora que eu fiz assim, o cara entrou pra dentro, voltou pra dentro do carro, a milhão. Na hora que ele tava voltando pra dentro do carro, foi o tempo do cara tá descendo do carro. Então, enquanto o menino voltava, o velhão voltinha correndo na minha direção. E na hora que ele chegou bem pertinho de novo, eu meti a mão de novo. Falei, vem os dois. Eu quero os dois juntos. Vocês são machão demais, então vem os dois juntos. Aí o cara viu pôr a mão na mochila e rindo, e falou, vem os dois. Eu quero os dois juntos. Aí o cara já voltou correndo pra dentro do carro também. E aí, pegaram e foram embora. Mas a moto tava de ponto morto, prontinho pra eu, ó, vazar. Aí você pergunta, tá, mas e se um deles chegasse bem pertinho mesmo e não desse tempo de você correr? O que você ia arrumar? Marujo, ia fazer o que tava no meu alcance, falar, vocês não são à disposição? Então vem os dois então, pode vir, vocês são à disposição, não são? Papai, a mamãe tá chamando. É por isso que Davi, você tá trabalhando de gravar um negócio aqui, mozinho. Você vai correr, Marujo, fica assim então. Até a próxima. Papai, o que você tá fazendo? Por que você tá pintando minha arminha? Mozinho, eu vou usar ela no vídeo. Vou gravar um vídeo daqui a pouco.